Paz do Senhor, bom dia, tudo bem? Vamos ler a palavra do Senhor nessa manhã? Encontra-se em Isaías 43, versículo 13. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Essa palavra você colocou agora pela manhã no meu coração, e eu fiquei pensando, né? Quem pode impedir o agir de Deus na minha vida e na sua vida? Aí vieram algumas passagens da Bíblia bem conhecida para nós, mostrando que realmente ninguém pode impedir, né, o agir de Deus na nossa vida. Temos a passagem de Ana, que clamava por um filho, e ela todos os anos subia até o local que era feito, as ofertas ao Senhor, e ali ela clamava por um filho, para que Deus viesse honrá-la e dar um filho. E no tempo oportuno, Deus operou e Ana teve Samuel. Temos também a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher passou anos sem motivo para viver, sem esperança, se sentindo rejeitada, né? Porque naquela época as mulheres que tinham esse tipo de enfermidade, eles não ficavam junto com a sociedade, elas eram afastadas. Então imagine o sofrimento dessa mulher. Só que teve um dia que ela escutou falar sobre Jesus. Que Jesus era um homem que operava milagres. E essa mulher, imediatamente, ela não hesitou. Ela foi atrás de receber a bênção dela. E ela rompeu a barreira que dividia, estava entre ela e o Senhor. E ela se chegou ao Senhor, tocou na orla de Jesus e foi curada. Então aqui houve um rompimento. Ela venceu essa barreira. Temos também o cego de Jericó, né? Ele clamava, quando ele ficou sabendo que Jesus ia entrar na cidade, ele começou a clamar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor ouviu o clamor do cego de Jericó. E ali o Senhor voltou e curou esse cego. Ele também não se atentou às vozes da multidão. E muito menos se deixou se inibir, né? Ficar parado, quieto. Ele não concordava com a situação dele, então ele clamou ao Senhor. Então são 3 exemplos aqui que nós temos que Deus, ele sempre vai operar e que ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Amém? Nesses 3 exemplos que nós vimos, quem poderia ter impedido o agir de Deus na vida deles mesmo seria Ana, se ela não confiasse, não buscasse o Senhor. A mulher do fluxo de sangue, se ela continuasse se sentindo inútil, né? E o cego de Jericó se desse ouvido à multidão. Então, assim, muitas vezes nós não alcançamos o nosso objetivo, nós não alcançamos aquilo que Deus tem, não porque Deus não pode fazer, é porque nós não acreditamos que Ele pode fazer e nós impedimos o agir de Deus. Então, irmã, ninguém pode impedir o agir de Deus, a não ser nós mesmos. Então, que nessa manhã, se tiver algo na sua vida travando o mover de Deus, o agir de Deus na sua vida, fala, Senhor, arranca de mim. Tira essa raiz de dentro do meu coração. E você vai ver tudo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Fiquem com Deus e um bom domingo. Até a próxima.